Ó, voltou a acontecer, hein? O YouTube está desinscrevendo algumas pessoas do canal. Então aqui embaixo verifica se você está inscrito ou inscrita ou se a sua inscrição saiu. Aproveita e tenta curtir o vídeo, que algumas pessoas também não conseguem curtir os vídeos do Plantão Brasil, viu? Um segundinho aqui embaixo, verifica. E se não tiver a sua inscrição, inscreva-se. Agora, vamos falar aí da delação do século, que é a delação do hacker Walter Delgatti Neto. Walter Delgatti Neto foi preso na segunda-feira da semana passada, então está aí há mais de 10 dias preso, e logo que ele foi preso, o advogado dele deu uma entrevista no Globo News e afirmou que ele vai fazer delação. Mais do que isso, logo depois saiu matéria no 247 do Joaquim de Carvalho, que tem contato com advogados e pessoas próximas ao Walter Delgatti Neto, de que essa informação diz que o Walter Delgatti Neto disse a interlocutores que ele derrubou o Sérgio Moro e agora ele vai prender o Bolsonaro, a Carla Zambelli e muito mais. Então, prepare-se para a delação do século. Tem uma coisa, o Walter Delgatti Neto iria depor hoje na CPMI do golpe. CPMI do golpe que está acontecendo no Congresso Nacional. Porém, seu depoimento foi adiado. Sabe o motivo do adiamento aí do depoimento do Walter Delgatti? Pois bem, é porque ele precisa homologar a delação premiada dele. Assim que for homologada, ele pode depor, porque ele não apresentaria em depoimento ao vivo na CPMI para o Brasil inteiro, fatos que estarão no depoimento dele, na delação dele, que ele ainda não assinou. Então, primeiro ele vai assinar e homologar a delação premiada e depois ele vai depor na CPMI contando os fatos da delação premiada dele. Tem uma coisa, a parte entre Delgatti Neto e Polícia Federal já está fechada. Polícia Federal, ok. Delgatti, o que você oferece aí de informações, gostamos, os termos estão ok, tudo ok. Porém, falta o aval da Procuradoria-Geral da República. O Augusto Aras tem que avaliar o depoimento do Walter Delgatti. E lembre-se, o hacker, o principal ali, o prato principal do depoimento dele é Jair Bolsonaro. Tem ali Carla Zambelli, tem militares, generais importantes aí bolsonaristas, mas o prato principal aí nesse banquete é Jair Bolsonaro. Então fica a dúvida, será que o Augusto Aras vai homologar um depoimento que vai acabar com o Bolsonaro, que vai muito provavelmente levar o Bolsonaro para a prisão, sim ou não? O que se fala aí, algumas pessoas na Polícia Federal, é que, olha, assinando a delação, a Polícia Federal já sabe mais ou menos o que o Walter Delgatti Neto vai falar no depoimento. Tem alguns trechos que ele deixa sob segredo, então tem algumas coisas que ainda não sabemos. Mas de resto a Polícia Federal já sabe e diz que é muito fácil provar o que tem a dizer o Walter Delgatti Neto. Praticamente tudo o que ele fez ou o que ele disse que fez deixa registros. Também se sabe o seguinte, o Walter Delgatti, ele emitiu um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Prepara essa bomba, hein? Prepara. Você vai escutar isso, você vai explodir a sua cabeça. Lembre-se que ele emitiu um mandado de prisão do Alexandre de Moraes para o Alexandre de Moraes. Depois ele disse que foi a Carla Zambelli quem redigiu aquilo. Ele só corrigiu os inúmeros erros de português dela, porque é analfabeta a Carla Zambelli. Tá. Aí o que acontece? O Walter Delgatti Neto, na época, ele usou a senha de uma pessoa, de um bolsonarista, que é Adido da ONU. Adido da ONU é o seguinte, ele trabalha no CNJ, mas ele trabalha na Organização das Nações Unidas, indicado pelo governo Bolsonaro. Este bolsominion foi quem a Polícia Federal está investigando, ou já sabe a Polícia Federal, viu? Mas está ainda investigando, não terminou a investigação, se o que estão vendo é se ele forneceu a senha para alguém, esse Adido da ONU, que teve a senha utilizada, ou se foi realmente hackeado. Tudo indica que não, que ele forneceu a senha para o Walter Delgatti. Aí tem uma coisa, vem a pior parte, que vai explodir sua cabeça. 10 mandados de prisão contra traficantes de drogas e chefes de facção foram cancelados, ou seja, foram emitidos mandados de soltura para 10 chefes de facções criminosas traficantes de drogas. Ou seja, o Walter Delgatti Neto, a mando de Carla Zambelli e Bolsonaro, não apenas emitiu um mandado para prender o Alexandre de Moraes, não, a senha dele permitia também emitir mandados de soltura ou acabar com mandados de prisão. E isso foi feito para traficantes. Agora a pergunta, isso que a Polícia Federal está investigando, isso é só coincidência? Olha, alguém também pegou a senha da mesma pessoa e emitiu esses mandados de soltura, ou o Walter Delgatti Neto, a mando de Carla Zambelli e de Jair Bolsonaro, soltou traficantes. De 10 pessoas que ele emitiu mandado de soltura, ninguém foi solto, viu? Os mandados foram cancelados.
por conta do mandado contra o Alexandre, viram ali qual era a senha e cancelaram tudo que fez aquela senha. Mas por pouco não foram soltos 10 dos maiores traficantes de drogas do Brasil. 8 são traficantes de diversas facções do sul do Brasil, de Santa Catarina, onde só tem o bolsominion. É um negócio incrível. 2 são do Mato Grosso, mas são nomes ligados a esses traficantes. Um deles é companheiro de cela de um dos chefes de uma das maiores facções do sul do Brasil. Aí você fala, peraí, então o mesmo governo que liberou armas e fez com que o trabalho das facções criminosas ficasse muito mais barato, ou seja, ele maximizou os lucros das facções criminosas. Lembre-se, como uma facção criminosa ganha dinheiro? Vendendo drogas. Quem é a favor de que as drogas sejam criminalizadas? Ou seja, quem quiser. Tem consumidor. Consumidor tem. Quem quiser consumir tem que ir na facção e dar dinheiro para criminoso. Quem é a favor disso? O bolsonarismo. Aí quem liberou armas e diminuiu o maior custo de uma facção? Para quem não sabe, o maior custo das facções criminosas são as armas. Né? Plantar a droga, fazer lá o laboratório de cocaína, barato. Barato. Traficar arma, caríssimo. Porém, não precisavam mais traficar, porque podiam comprar arma legalmente. Era só ter laranjas. E depois foi comprovado por A mais B mais C, que as facções passaram a utilizar nome de laranjas para comprar armas. Comprar, inclusive, armas e munições que eram de acesso restrito do exército. Comprar legalmente. O custo das facções, o custo operacional das facções criminosas caiu entre 70% e 80%. Então imagina o tanto de lucro que aumentou. Se você tem um negócio, imagina aí, você tem um restaurante. Seu restaurante dá aí para você de lucro bruto 10 mil reais por mês. Aí você fala, pô, mas eu tenho funcionário, eu gasto aí com comida, tal, não sei o quê, e você gasta 5 mil por mês, entre comida, funcionário, conta, só tô fazendo aí uma continha qualquer. Então te sobra aí de lucro líquido 5 mil. Imagina que alguém fala, olha, a sua maior despesa é qual? Minha maior despesa são as contas. Alguém fala, então agora você não paga mais isso. Vou diminuir 90%. Você fala, caramba, agora eu gasto só 2 mil. Então o meu lucro, que era 5, agora é 8. Eu continuo ganhando 10. Então para as facções, o maior gasto assim, exorbitante era com armas. O Bolsonaro diminuiu. Aí o governo Bolsonaro também, a favor da liberação, não, da proibição absoluta das drogas, para que quem queira só consiga indo no traficante mesmo. E aí, solta traficantes. Ilegalmente. Peraí, que coisa estranha. Então a Polícia Federal está investigando agora se o Walter Delgatti Neto foi quem emitiu esses mandados de soltura, se isso foi a mando de Carla Zambelli e Bolsonaro, e aí tem que provar que foi a mando deles, ou se este bolsominion que deu a senha, ou teve a senha pega pelo Walter Delgatti, foi ele quem fez. E se ele fez, se fez a mando de algum bolsonarista ou não. Também estão tentando descobrir, e o Walter Delgatti vai dizer como ele conseguiu essa senha. Isso ainda não sabemos. A Polícia Federal já deve saber. Pois bem, isso tudo constará na delação de Walter Delgatti Neto. Então veja o tamanho da bomba atômica que vem por aí. Além disso, o Walter Delgatti, o advogado dele, afirmou e revelou. Ele foi ao Ministério da Defesa, ele teve reuniões, não uma, reuniões no plural, no Ministério da Defesa. Ele foi logo após a reunião que ele teve com Jair Bolsonaro. A versão do Bolsonaro mudou de versão, faz alguns dias. Eu dei risada aqui. O pessoal é muito burro. A versão do Bolsonaro é uma versão mentirosa. Tanto a versão inicial de que não teve reunião, quanto a segunda versão de que a reunião durou 10 minutos, quanto a terceira versão de que a reunião durou de 10 a 20 minutos. Todas elas são mentirosas por um motivo. Sabe-se que o Walter Delgatti Neto, eu mostrei fotos aqui outro dia, não vou ficar mostrando todos os vídeos, o Walter Delgatti Neto ficou 1 hora e 50 minutos no Palácio da Alvorada, onde estava Bolsonaro. Dificilmente ele ficaria 1 hora e 50 minutos, sendo que a reunião durou apenas 10 ou 20 minutos. Fez o quê o resto do tempo lá no Palácio da Alvorada? Ficou lá dando comida para as emas? Não faz sentido. Ficou mais tempo, obviamente, com Jair Bolsonaro. A nova versão do Bolsonaro diz que não tiveram reunião a portas fechadas. Eu não consigo imaginar o presidente da República tendo reunião com alguém que eu posso dizer que não, mas é considerado pela justiça um criminoso, porque estava ali com tornozeleira eletrônica, tudo, e a reunião ser a portas abertas. Aliás, não consigo imaginar um presidente da República ter reunião a portas abertas com ninguém. Criminoso ou não, procurado ou não, não importa. Você já viu? Imagina o presidente, nossa, vamos fazer uma reunião aqui, abra as portas todas. Eu quero que todos que passem nos corredores escutem
a nossa reunião. Ainda mais o palácio que é grande, tem eco, é bom que aí todo mundo escuta. Vamos pegar um microfone, um alto-falante na reunião para ver se o pessoal lá de fora escuta também? Vamos transmitir agora as reuniões. Olha, é um negócio que fica... não faz sentido. Ah, veja bem, reunião secreta, fora da agenda oficial. Tanto é que foi 6 da manhã. Olha, pro Bolsonaro acordar cedo é porque o desespero tava ruim, hein? Que os interlocutores do Bolsonaro falam que o Bolsonaro mandava mensagem para eles de WhatsApp 2 da manhã, aí mandava outra 3h30, aí mandava outra às 5, aí que o Bolsonaro acordava lá, ele já acordava e ia fazer algum evento, muitas vezes ele ia nos eventos de café da manhã, ele adorava fazer reunião no café da manhã, e café da manhã tarde, 10h30 da manhã, quase um brunch. Brunch é breakfast mais lunch, que é em inglês lá a sigla para quem emenda o café da manhã no almoço. Era essa a rotina do Bolsonaro. E muitas vezes ele ia sem o terno e gravata, ia com camisa de time de futebol, que era a roupa que ele tinha acabado de dormir. Tá. Essa noite ele madrugou para esperar o hacker. 6h50 da manhã chegou o hacker lá e ficou difícil, né? Pois bem. Enfim, a parte do Ministério da Defesa é facilmente provável porque há câmeras. Em toda a esplanada dos ministérios há câmeras. Dá para o Polícia Federal pegar a câmera do carro do Walter Delgatti saindo, dele indo para a esplanada dos ministérios, de lá entrando no Ministério da Defesa, não se sabe se teve registro da entrada dele ou não. Ao que tudo indica, não. Mas vai ter câmera de corredores, de coisas do tipo, é só ver o dia e o horário, a Polícia Federal acha facilmente. A parte dos mandados de soltura ali para traficantes, facilmente provável que, você vai falar, fui eu, fiz no dia tal, hora tal, os nomes tais. O Walter Delgatti deu o nome dos 10 em depoimento, viu? Ele deu o nome. Então, facilmente provável, a Polícia Federal vai lá, realmente, teve um mandado de soltura pro rapaz ali no dia tal. Então, a situação de Bolsonaro está péssima. A Polícia Federal só está esperando homologar, provar tudo, soltar as provas e prender Bolsonaro, Carla e muitos militares, não são poucos. O que se fala, saiu uma matéria aí na Globo, mostrando que os militares estão em pânico, os generais, coronéis bolsonaristas estão em pânico, porque isso vai arrastar todos eles para o centro da trama golpista do dia 8 de janeiro. Essa delação do Walter Delgatti vai se cruzar com o inquérito dos atos golpistas terroristas de 8 de janeiro. Então, olha, vai ser a delação do século. Eu lembro que em 2017, 2016, diziam, olha, a delação do século vai ser a delação de Marcelo Odebrecht. E aí todo mundo esperava que a delação do século fosse o Marcelo Odebrecht delatar todo o PT e o Lula e todo mundo. Aí o Marcelo Odebrecht foi lá, delatou só gente do Centrão, a parte do PT não tinha delação nenhuma, ele inocentou o Lula em tudo, a Lava Jato investigou, quebrou sigilo, não provou nada contra petista nenhum, e aquela mega delação do século acabou em quase ninguém foi preso, quase ninguém foi sequer investigado. Temos aí Aécio Neves, José Serra, outros lixos aí bandidos na política até hoje. Quer dizer, a delação do século que era para ser, não houve, não teve nada, porque deram um golpe de Estado na Dilma para barrar aquilo tudo. E mesmo com o golpe de Estado não pegou ninguém, que queriam pegar do PT apenas, não conseguiram. Agora temos a verdadeira delação do século, que vai pegar o grande inimigo da nação, que é o Bolsonaro, vai pegar a principal deputada dos últimos 4 anos aí bolsonarista, que é a Carla Zambelli, e vai pegar os piores inimigos da nação brasileira. Os piores inimigos da nação brasileira são infiltrados, que são o quê? São brasileiros que são infiltrados dos Estados Unidos nas Forças Armadas, são os militares. Estes são os piores inimigos do Brasil, os militares bolsonaristas. Infelizmente, hoje nas Forças Armadas, boa parte, mais da metade dos militares oficiais, ou seja, os de alta patente, são bolsonaristas e são inimigos do Brasil. Esse pessoal só rouba dinheiro público ou, quando não estão roubando ilegalmente, estão sugando com toda a sua mamata. É isso que faz os militares. E agora, a casa vai cair para muitos deles. Imagina a Walter Delgatti Neto, estive na reunião dia tal. Com quem? Ele pode até não saber o nome dos militares todos, mas vai ser muito fácil provar quem teve com ele e quem não teve. E aí sabe o que vai acontecer? Quando a polícia começar a pegar depoimento desses militares, aí um acaba entregando o outro. Eles acabam combinando. Essa é a melhor parte. A parte que eu mais gosto disso tudo é ver a burrice dos bolsominions. Porque eles acabam combinando depoimento, combinando uma versão.
Só que, primeiro, a versão deles é mentirosa. Então, mesmo eles combinando 10 vezes, acaba ficando um ponto solto, um fiozinho solto aqui, outro ali, e a história fica sem sentido. Segundo, como eles são muito burros, e ainda mais os militares do governo Bolsonaro, esses assim são muito mais burros do que o resto. Tinha civis no governo Bolsonaro que eram burros, os militares são muito burros. E aí o que acontece? A própria versão mentirosa combinada deles acaba sendo uma versão burra. Te dou um exemplo, o Bolsonaro mudou de versão, e aí a versão dele é desmentida por fatos, de que facilmente comprováveis, de que o Walter Delgatti Neto ficou 2 horas quase no palácio. Então é óbvio que a reunião não durou 20 minutos, ou 10 a 20. Não tinha reunião, depois era de 10 minutos, aí agora 10 a 20, já dobrou o tempo. Já o Bolsonaro fala, não, reuni com ele, mas foi só 1 horinha de reunião. Eu só escutei. Escutou um monólogo do Walter Delgatti, o Bolsonaro. Aí agora o Bolsonaro já admite que ele perguntou das urnas. Walter Delgatti disse que ele pediu. A ver, prepare-se, viu? Vai ter bomba aí. Falei, agosto vai ter bomba atômica aí contra Bolsonaro. E tá caindo uma atrás da outra. O Bolsonaro já pode mudar o nome dele para Bolsonaro Hiroshima Nagasaki, que é bomba atômica nele aí, ó. Peço aí a sua inscrição no canal e vamos seguir aí na luta contra esse fascismo maldito. Falou!